Olá, no vídeo de hoje eu vou falar 12 problemas comuns na gestação. Isso mesmo, 12 problemas que são comuns na gestação. Eu sou o Rodrigo Almeida, sou médico. Para você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, isso ajuda para que o canal cresça e outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Problema número 1, constipação. A constipação é o intestino preso, isso é muito comum, infelizmente, as gestantes terem o intestino preso. Existe uma mudança da localização das vísceras do intestino e isso deixa um pouquinho mais desafiador aí o processo do trânsito intestinal, ocasionando então constipação. O que você tem que fazer? Fazer ingestão de fibras, mais água, não tomar refrigerante de forma alguma. Então isso vai contribuir para que você melhore essa parte da constipação. Problema número 2, alergia alimentar. Isso ocorre devido a proteínas serem mal digeridas. As proteínas, quando são mal digeridas, elas entram na corrente sanguínea e isso se transforma em um antígeno. Aí vem os anticorpos e querem brigar com essa proteína e ocasiona então processos alérgicos. Problema número 3, desequilíbrio da flora intestinal. Às vezes pode acontecer que a gestante ela fique com transtornos na flora intestinal, ou seja, as bactérias do bem elas se desequilibram por transtornos de pH, enfim, por diversas situações, por transtorno também à motilidade intestinal, ao deslocamento do intestino. Isso faz com que talvez haja um desequilíbrio da flora. Nesse caso é interessante então fazer a reposição da flora intestinal, ou seja, suplementar aí com os lactobacilos. Problema número 4, enjoos. Isso é muito comum, principalmente no primeiro trimestre. Uma das causas pode ser a hipoglicemia, ou seja, a baixa dos níveis de glicose, falta de vitamina B6, falta de zinco e também por um transtorno na produção de sucos digestivos. Isso faz com que então a paciente ela tenha enjoos aí contínuos e tem pessoas que sofrem muito aí. Inclusive existe a hiperemese gravídica, alguns transtornos aí relacionados a um excesso desses vômitos durante esse período. Problema número 5, cãibras. Isso ocorre por um desequilíbrio do cálcio e do magnésio. É muito comum as pessoas terem déficit, ou seja, terem baixos níveis de magnésio, já que é um mineral que já não tem mais muito na natureza, como na água, que tinha tanto magnésio antigamente, na terra, nos legumes, nos vegetais. Talvez a gestante ela tenha que fazer uma suplementação aí de magnésio. Problema número 6, inchaço. Isso é comum, inchaço, principalmente no terceiro trimestre. Isso é um transtorno também que pode ser ocasionado por uma deficiência do magnésio, por uma má circulação, devido ao processo mecânico mesmo ali do útero, que dificulta o retorno venoso, retorno linfático. A bomba só de potássio pode haver um desequilíbrio e então contribuir aí para essa situação de inchaço que infelizmente é muito comum. Problema número 7, infecções, principalmente infecções urinárias. É comum, já que existe um transtorno da flora intestinal. Transtornando a flora intestinal, fica mais fácil da mulher ter uma infecção urinária, devido à proximidade da região anal com a uretra. Dentre outras infecções também que podem surgir, infecções de garganta, gripe. Problema número 8, diabetes gestacional. Também pode ocorrer nas mulheres gestantes a diabetes. Então por isso que é interessante você estar sempre atento aí com a diminuição do uso de carboidratos simples, massa, pão, macarrão, bolo, chocolate, suco, refrigerante, para que você diminua as chances aí de ter uma diabetes durante a sua gestação. Problema número 9, hipotiroidismo. Isso é muito comum, mas muito comum o hipotiroidismo. Inclusive é uma das causas de aborto, de parto prematuro, depressão pós-parto e também obesidade. E a obesidade nós colocaríamos aqui como o problema número 10. A obesidade é comum por conta do hipotiroidismo, já que nos 6 primeiros meses da gestação o seu bebê ele não produz hormônio da tireoide. Talvez você já entrou nessa gestação com uma tireoide que não estava em ótimo funcionamento. Ah, mas meu TSH estava normal. Não estou falando de TSH, eu estou falando de diagnóstico de hipotireoidismo, de uma baixa funcionabilidade da glândula, que isso nós temos que verificar por meio de sintomas clínicos, ultrassom da tireoide, temperatura axilar, também o TSH, também T3, T4 livre, marcadores aí de anticorpos antitireoideus também. Existem muitas formas de fazer o diagnóstico e descartar uma possibilidade aí do hipotireoidismo. Mas infelizmente é muito comum as mulheres ganharem peso durante a gestação por conta de um hipotireoidismo, a grande maioria das vezes. Problema número 11, hipertensão arterial. Infelizmente a pressão arterial da gestante ela corre o risco de subir
principalmente se ganhar muito peso durante a gestação. Então tem que tomar bastante cuidado aí com a alimentação, para que você não aumente a gordura e não tenha que aumentar aí a pressão arterial devido a essa gordura e ocasionar problemas aí durante a sua gestação. Problema número 12, anemia. Também pode ocorrer casos de anemia, já que no corpo da gestante a prioridade é o bebezinho. Então, se você tem uma má absorção intestinal, se você tem uma má alimentação, existem grandes chances de você sofrer de anemia. Então, se policia aí na sua alimentação para que diminua as chances de você ter anemia durante a gestação. Tudo isso que eu falei anteriormente tem que ser avaliado por um médico, já que esse médico vai poder lhe ajudar com orientações, com tratamento, com suplementação, com meios diagnósticos, para que você possa conduzir a sua gestação o melhor possível e depois dos 9 meses você ter o seu bebezinho lindo e saudável nos seus braços. Eu vou deixar mais vídeos aqui falando sobre a gestação, a saúde da gestante, como emagrecer durante a gestação. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!